Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, caro amigo, estamos hoje a continuar o estudo que iniciámos no último programa. Nós no último programa estivemos a olhar para o capítulo 10 do Evangelho de São João. E ficámos aí no verso 11. Este é um texto tão rico que, de facto, precisamos de mais do que um programa para analisá-lo com cuidado. Jesus Cristo apresenta-se como o grande bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ora, caro ouvinte, nós já vimos que Jesus Cristo estava a apresentar-se como este bom pastor que cuida das ovelhas, mas também vimos que ele também se apresentou como a própria porta das ovelhas. Ele disse, eu sou a porta. Agora, ele mostra como, ao mesmo tempo, ele é a porta e, ao mesmo tempo, ele é o bom pastor. São duas imagens que Jesus Cristo quer criar na mente dos seus ouvintes, para que as pessoas possam entender a forma como se devem relacionar com Deus. Se, por um lado, os ouvintes tinham bem presente na sua mente o Salmo 23, acerca do bom pastor que conduz as ovelhas pelos dias difíceis, pelo deserto, pelo vale da sombra da morte, aquele pastor que conduz as ovelhas a pastos verdejantes, a águas tranquilas, os judeus tinham bem presente este Salmo 23. Jesus ao mesmo tempo diz que ele é a porta, um instrumento que produz segurança, dá proteção, um instrumento que ao mesmo tempo, como diz Jesus, textos mais atrás, versos atrás, que ele, entrando e saindo, encontra salvação. Era um tempo de Jesus dizer, ok, a espiritualidade não é só escondida no aprisco. A espiritualidade é uma espiritualidade que sai para fora, para as pastagens verdejantes, para as águas tranquilas. E Jesus mostra essa entrada e saída, essa dinâmica da vida espiritual, entre o tempo retido no aprisco, o tempo de intimidade com Deus, no silêncio do nosso quarto, mas ao mesmo tempo o tempo de sair para fora e experimentar a vida e vivenciar os princípios da segurança, da paz, da proteção que experimentaram no aprisco, experimentá-los fora, nas pastagens. E é exatamente esta dinâmica da relação com Deus que Jesus está a retratar aqui neste texto. Jesus também é chamado pelo próprio João Batista do Cordeiro de Deus. Então há várias imagens que Jesus assume para si. E este capítulo 10 aqui mostra exatamente estas várias imagens que Jesus Cristo vai assumindo. Ele, por um lado, é o bom pastor, ele, por um lado, é a porta, por outro lado, ele é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, Jesus quer usar estas imagens para nos ensinar. Quando ele fala que é o Cordeiro de Deus, ele está a falar acerca do sacrifício que fez por nós, para se sacrificar, para nos dar vida. Os cordeiros eram sacrificados naquela altura para perdão e purificação dos pecados. Quando aqueles discípulos de João Batista ouviram esta frase do próprio João Batista, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certamente eles devem ter percebido, pois eles tinham presenciado, vezes sem conta, o sacrifício desse Cordeiro no templo. Então, certamente essa imagem vai à memória daqueles discípulos, percebendo que agora João estava a dizer que era Jesus, que viria de uma vez por todas perdoar os pecados da humanidade. Depois Jesus usa esta imagem do Salmo 23 de que ele é o bom pastor. E esse bom pastor, mais uma vez, dá a vida pelas ovelhas. Para que as ovelhas pudessem ter vida abundante, é necessário que o pastor se entregue de uma forma total para que essas ovelhas tenham essa mesma vida. Ele se intitula também como a porta. Esta se refere ao serviço prestado de segurança, de proteção. Mas ao mesmo tempo, nós vimos neste texto que esta porta tinha sempre um guarda, um porteiro que estava ali. Então, muitas vezes a porta se confundia com o porteiro, porque na realidade quem dava mais segurança era o próprio porteiro que estava por detrás da porta. Mas, ao mesmo tempo, estas imagens se vão confundindo, vão se misturando umas com outras para percebermos que Jesus Cristo é aquele que veio para nos dar vida
e dar com abundância é aquele que nos veio para dar segurança e paz ao nosso coração. Então chegamos aqui ao verso 12, onde o texto continua, este texto tremendo, que tem lições profundas para si e para mim. E diz assim: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Este texto aqui do Evangelho de São João, neste capítulo 10, verso 12, nos mostra claramente o cuidado que Jesus tem, que é diferente de alguém que não tem cuidado pelo rebanho. Alguém que é pago para cuidar de ovelhas só cuidará dessas ovelhas até ao ponto do pagamento. Ou seja, se ele verificar que o risco que ele está a correr não é compensado financeiramente, ele não vai correr esse risco. Então ele só corre os riscos no qual ele percebe que há vantagem. Esta é a grande diferença entre o pastor e o mercenário. O mercenário é aquele que trabalha por o salário que ganha. O pastor é aquele que trabalha não por salário, mas por amor, por dedicação, porque ama de facto o trabalho que está a realizar. É uma vocação, digamos assim. Enquanto o pastor é motivado pelo amor às ovelhas, o mercenário é motivado pelo salário, pelo dinheiro que ganha. E isto é de facto o que faz toda a diferença entre o mercenário e o pastor. O verso 14 continua: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Mais uma vez, Jesus não quer deixar dúvidas na mente de quem o ouve de que ele é realmente o bom pastor. Para aquelas pessoas que o ouviam, estavam a ficar certamente preocupadas, pois no Salmo 23 é Deus que é o bom pastor. Diz o texto: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora Jesus está a dizer: esse pastor que vocês conheciam do Salmo 23 sou eu. Sou eu que conheço bem as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Se vocês não me reconhecem como o bom pastor, é porque vocês não são ovelhas do meu aprisco. E estes fariseus, estes hipócritas, que pensavam ter uma religião, mas na realidade não tinham relação nenhuma com Deus, porque religião, tomado à letra, seria religar alguma coisa com Deus, e muitas vezes estes religiosos não têm essa religação, não se religaram a Deus, não se relacionaram com Deus. É por isso que eu pessoalmente não gosto muito de usar a palavra religião, porque às vezes as pessoas não entendem que religião é religar-se a Deus, estar ligado com Deus. Quando a palavra religião muitas vezes é usada, infelizmente, para tecer conceitos ou tecer um inúmero leque de situações, de dogmas, de princípios, de rituais. E não é esse o sentido da palavra religião. Mas infelizmente tem-se usado religião nesse sentido. Então eu prefiro não usar religião para usar relacionamento. Deus quer ter um relacionamento consigo, não uma religião. E podemos continuar a usar a religião no sentido menos positivo, digamos assim, mas no sentido de ter uma série de dogmas, princípios e formas e maneiras de estar que nos aprisionam, mas que infelizmente nem sempre nos conduzem a Deus. Jesus está a dizer: eu sou este bom pastor que se relaciona com estas ovelhas. E estas pessoas ali ficaram certamente preocupadas ao ouvir esta afirmação de Jesus. O verso 16 continua a dizer: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por estas palavras aqui de Jesus, nós podemos entender que há vários apriscos, mas Jesus quer tornar um só rebanho. Ele quer ser o único pastor destes grandes rebanhos espalhados por aí. Jesus diz que há outras ovelhas que não são deste aprisco, e a mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Percebemos que Jesus Cristo quer conduzir as ovelhas numa certa direção. Há várias ovelhas e Jesus estava-se a referir àqueles que não eram da nação de Israel. Como eu disse, inicialmente Jesus começa o seu discurso dirigindo a sua atenção para os israelitas, aqueles que eram as suas ovelhas, digamos assim, por excelência. Mas agora Jesus diz que tem outras ovelhas noutros apriscos que é necessário conduzi-las também a essas. É necessário que elas ouçam a voz do bom pastor.
E Jesus estava-se a referir a cada um de nós que tem outra nacionalidade, cada um de nós que não pertence à nação de Israel e que de facto quer seguir Jesus também. E por isso precisamos de ouvir a voz do bom pastor. Precisamos de seguir as orientações deste bom pastor. Minha pergunta é para si: você já é uma ovelha de Cristo? Você já ouve a voz de Jesus? Sabe o caminho que tem de trilhar? O caminho que Jesus lhe está a apontar? Esse é o desafio que Jesus lhe deixa. O verso 17 continua: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Aqui é algo muito interessante. Neste contexto que Jesus está a falar, Jesus está a mostrar que o Ele dar a sua vida não é algo que foi engendrado pelos homens. Não foi um plano maquiavélico que os homens, os fariseus, ou Pilatos, ou outra entidade qualquer, que planeou. Não. Jesus dá a sua vida voluntariamente. Diz o texto que foi por isso que o Pai o ama, porque Ele deu a sua vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, diz o texto. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ou seja, não há qualquer pessoa ou pressão de pessoas que possa levar Jesus à morte. É o próprio Jesus que espontaneamente dá a sua vida em favor de si e de mim. E isto é um conceito que nós devemos guardar no nosso coração. Perceber que não foi um arranjo político, não foi uma trama religiosa, mas foi um ato voluntário de Jesus o entregar-se por cada um de nós. Jesus sabia que você e eu não teríamos qualquer possibilidade de nos aproximarmos de Deus se Ele não se entregasse por cada um de nós. Jesus não foi um mártir nas mãos dos judeus. Não. Jesus foi o Deus feito homem, que se entregou como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, para purificá-lo a si e a mim. Como um bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, Jesus se entregou por nós. Quando vê vir os lobos, quando vê os salteadores, Jesus enfrenta esses salteadores, Jesus derrota esses lobos e entrega-se voluntariamente para que as suas ovelhas continuem protegidas. Nós vemos que Jesus Cristo é de facto este Deus feito homem que se entrega por cada um de nós. E Jesus esteve ali no jardim do Getsemane e ele, quando foi preso, ele declarou umas palavras e todos aqueles que iam prender Jesus caíram por terra. Então Jesus mostra que ele tinha todo o poder para dar a sua vida, mas também para tomá-la. Jesus disse também a Pedro, naquela ocasião, que ele poderia pedir ao Pai e 12 legiões de anjos poderiam vir defendê-lo. Mas logo depois disso ele também declarou: como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve acontecer? Então Jesus estava bem consciente do seu mandato, da sua vocação, do seu ministério. O texto continua no verso 19. Por causa destas palavras rompeu grande divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demónio e enlouqueceu, porque o ouvis. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demónio abrir os olhos aos cegos? As pessoas começavam a ficar confusas, os corações estavam divididos, as pessoas viam o poder de Jesus, mas ao mesmo tempo estavam os judeus a incitar as pessoas dizendo: não, ele tem demónios, não pode falar desta forma. E na realidade, nós temos que olhar para Jesus e tomar alguma posição. Não podemos dizer simplesmente que ele é um bom homem e ao mesmo tempo ouvir Jesus dizer que ele é Deus e ficar impávidos e serenos diante dessa afirmação. Isso tem que suscitar em nós alguma controvérsia. E nós temos que tomar uma decisão quanto àquilo que queremos fazer. Ou Jesus foi de facto um endemoniado e um mentiroso, como alguns diziam, ou Jesus tinha que ser Deus quem ele afirmava ser. E era exatamente estas duas posições que estavam aqui a ser discutidas. E uns preferiram dizer Jesus tem demónio. Outros preferiram dizer não, ele é o próprio Deus, porque os milagres que ele fez, um demónio não pode fazer. Qual é a sua decisão em relação a seguir a Cristo? O que é que você entende acerca de Jesus? Ou Jesus de facto é Deus, como ele diz ser, ou ele de facto é um mentiroso e não pode ser um bom homem. O verso 22 continua: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão.
Rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram-no: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se és tu o Cristo, dize-o francamente. Então os judeus agora de facto começavam a ficar numa situação muito desconfortável e queriam um confronto direto com Jesus. E Jesus diz: já vos disse e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam o meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Jesus agora faz uma afirmação contundente acerca da sua divindade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Estas afirmações não poderiam deixar dúvidas quaisquer na mente destes judeus que interpelavam Jesus. Jesus diz: eu dou a vida eterna. Só Deus tem poder para fazer isso. E ao mesmo tempo Jesus diz: jamais elas serão arrebatadas da minha mão. Jamais perecerão eternamente. Ou seja, Jesus diz que aquele que se aproxima de Deus, aquele que tem esta relação com Deus, pode ter segurança da sua vida eterna. Pois nós estamos na mão de Jesus. E da mão de Jesus ninguém as pode arrebatar. Ou seja, a vida eterna não depende de mim e de si. A vida eterna depende de Jesus e do Pai. E Jesus diz que nós estamos na mão dele e da mão dele ninguém pode arrebatar. Ou seja, Jesus está a dizer que nós podemos ter segurança quando há a nossa vida eterna. Não depende de nós sermos bonzinhos ou mauzinhos, depende de estarmos ou não na mão de Jesus. Se estamos na mão de Jesus, diz o texto bíblico, ninguém pode arrebatar da mão de Jesus. Então isto é uma segurança que Jesus nos dá. E Jesus afirma categoricamente: ele e o Pai são um. Se estes judeus que se aproximavam de Jesus queriam que ele respondesse claramente quem ele era, então ele claramente respondeu: eu e o Pai somos um. Ou seja, eu sou o próprio Deus feito homem. Eu estou aqui no vosso meio, sou Yahvé. Sou aquele Deus que vocês conheceram, sou aquele Deus de que Moisés falou, que ninguém se poderia aproximar. Eu sou esse Deus feito homem e estou aqui no vosso meio. Isto de facto criava uma angústia tremenda na mente destes judeus. Eles não podiam conceber tal ideia. E diz o texto no verso 31, e novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. E disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras, muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? É curioso esta atitude destes homens. Se por um lado eles perguntam quem tu és, Jesus diz quem é, e eles querem apedrejar Jesus porque Jesus se identifica com o próprio Deus. E eles respondem: não é por boas obras que te apedrejamos, e sim por causa da blasfémia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então parece que, de facto, não havia dúvidas quanto à divindade de Jesus, quanto à afirmação que Jesus faz. Infelizmente, há hoje pessoas que dizem que Jesus nunca afirmou ser Deus. Aqui temos uma afirmação categórica. Parece que os judeus daquela época entenderam bem que Jesus estava a dizer que ele era Deus. Não sei como há pessoas ainda hoje que dizem que Jesus nunca afirmou ser Deus, que dizem que Jesus não é na realidade Deus, mas a Bíblia afirma categoricamente que Jesus é Deus. E por isso eles queriam apedrejar Jesus. Agora Jesus vai dizer: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? E se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e as Escrituras não podem falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas porque declarais, eu sou filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se eu as faço e não me acrediteis, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Mais uma vez, Jesus reafirma a sua divindade. Jesus declara que ele está no Pai e o Pai nele. Ele mostra claramente que ele e o Pai são um. Já vimos várias vezes Jesus afirmando isso. Mesmo assim, infelizmente, estes judeus continuam a duvidar quem realmente Jesus é. Jesus tinha afirmado N vezes que ele e o Pai são um, que ele na realidade está no Pai e ele só faz as obras do Pai. E neste momento, então, diz o verso 39, procuraram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João Batista estava no princípio, e ali permaneceu.
E iam muitos ter com ele, e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Vemos que Jesus Cristo agora se retira para o local onde João Batista havia estado inicialmente. E vemos também que o poder da mensagem de João Batista estava agora a dar os seus frutos. As pessoas começavam a reconhecer que o ensino de João era verdade, pois Jesus tinha atestado este mesmo ensino através dos seus milagres. E as pessoas percebiam que aquilo que João Batista havia dito se estava a concretizar na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas começaram a reconhecer que João Batista não era um mero profeta, mas João Batista de facto era aquela voz que clamava no deserto, que vinha preparar o caminho para Jesus Cristo. E eles começavam a ver pelos seus próprios olhos que Jesus era quem João Batista havia dito que era. Jesus era esse bom pastor. Jesus era ao mesmo tempo essa porta que dava segurança. E estas imagens que Jesus quer criar na mente dos seus seguidores, na mente de cada um de nós que está a ouvir a sua palavra, é aquele que pode trazer segurança. É aquele que pode trazer o despertar do seu coração. É aquele que lhe pode dar a vida eterna. E essa vida eterna é segura porque Ele nos tem na sua mão. E da sua mão ninguém nos pode arrebatar. Este Jesus é o mesmo que diz que eu vos dou vida e dou em abundância. Então aqueles que são cristãos podem experimentar esta vida abundante através da pessoa de Jesus. É triste ver que muitas vezes os cristãos não experimentam esta vida abundante. Precisamos de ouvir a voz do bom pastor e seguir o caminho que ele nos indica, não indo por atalhos, nem indo por caminhos que nós próprios cruzamos e trilhamos, mas ouvindo a voz do bom pastor, indo atrás de Jesus, certamente chegaremos a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Esta é a promessa que Deus quer deixar para si neste momento. Por isso, ouça a voz do bom pastor e siga, passo a passo, o caminho que Jesus lhe propõe neste momento. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.